Abra comigo o Salmo 150. Salmo 150. Todo mundo achou? Todo mundo com a sua Biblinha na mão? Aleluia! Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-nos com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia! Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Esse salmo é uma doxologia. O que é uma doxologia? São hinos curtos no final de um livro. No finalzinho de um livro ou no meio de um livro, alguns autores bíblicos colocam lá um termo ou um pequeno cântico que chamamos de doxologia. Um pequeno louvor, um curto louvor. Então é como se Paulo estivesse escrevendo a epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. E ele começa a escrever algo do tipo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que tendo forma de Deus, não se importou em ser igual a Deus. Tomou sobre si a forma de servo, foi obediente à morte de cruz. Humilhou-se a si mesmo, mas Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. O qual todo joelho há de se dobrar, o qual toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso é uma doxologia. Isto é um hino. Talvez Paulo captou, copiou ou foi inspirado naquele momento a escrever estes pequenos versos que são hinos que a igreja primitiva cantava. Um hino cristológico, um hino que fala sobre a natureza, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma doxologia é isso. São pequenos lampejos, são pequenos momentos em que você para e declara algo ao Senhor Jesus Cristo. Aonde você estiver, é aquela ação que surge de dentro para fora e de repente você começa a brotar dos olhos umas lágrimas e você para tudo que está fazendo. Talvez você se ajoelhe, você continua dirigindo, as lágrimas escorrendo e você vai levantando as suas mãos e dizendo: bendito és o Cordeiro de Deus, bendito é aquele que me amou, tu és santo, tu és puro, tu és tudo que eu necessito. Sabe, são aquelas coisas momentâneas
momentâneas, espontâneas, que vão surgindo em você, porque você está ali conectadinho com o trono do Pai. Você está ali, não importa se você está num ambiente hospitalar, não importa se você está dentro da sua casa, numa cozinha, no banheiro, não importa onde você esteja, no seu quarto, não importa se você está lavando o quintal, não importa se você está trabalhando na sua funilaria, na sua mecânica, não importa onde você esteja, não importa se você esteja numa empresa ali no cais, mexendo com container, com tráfego de caminhões ali, não importa onde você esteja, se você está ligado no trono de Deus, haverá louvor, haverá presença, haverá espontaneidade diante dele, porque o texto diz: louvem ao Senhor. E não há um marcador geográfico, não há um limitador geográfico. Eu só posso adorar a Deus se eu estiver na Alexandre Kelman 1408. É só lá que eu posso adorar a Deus, é só lá que eu posso me dobrar a Deus. Não, você pode estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Se o coração é puro, como temos conversado aqui, se a presença é desejada, como temos falado aqui, é só você dizer: vem, e Ele vem, se faz presente, e Ele se faz, porque não é sobre lugares, é sobre coração, não é sobre ambientes, é sobre o que Ele é para você. Como diz o antigo hino, bem antigo: Ele é tudo para mim. Se isso é uma verdade no teu coração, Ele é tudo para mim. O amigo perfeito nas horas difíceis, Ele é tudo para nós. Não é sobre lugares, nunca foi sobre lugares. Isso aqui é uma doxologia, porque esse salmo, ele é o último salmo do 5º livro dentro do livro dos Salmos. Os salmos são divididos em 5 livros. Este é o 5º e último livro dos Salmos, que começa lá no Salmo 107 e termina no Salmo 150. E neste ambiente o salmista está terminando, vamos dizer assim, concluindo o livro dos Salmos, o 5º livro dos Salmos. E como é que ele vai concluir isso? Eu não tenho outra coisa a não ser declarar e convocar: venham, povos de todas as tribos, de todas as raças, de todos os continentes, de todos os países, venham todos, se prostrem diante do Santo dos Santos, se dobrem diante do Rei dos Reis e louvem, 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 louvem aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. Eu imagino o salmista imaginando esse convite. Eu vou escrever aqui, eu vou convidar todos os povos a cantarem conosco. Ó povo de Israel, ó povo de Deus, convidem as nações, para que as nações cantem conosco júbilos de alegria, declarem ações de graça, declarem louvores de adoração àquele que é digno, ao Santo dos Santos, ao Santo de Israel. Louvem, não murmure, louve, louve, não reclame, louve. Não deixe que as coisas difíceis impeçam você de louvar. Não deixe que com o dia difícil, as situações difíceis que a vida nos apresenta, roubar o louvor da nossa vida.
O salmista diz: louve ao Senhor. Em um outro salmo ele diz: louve ao Senhor, porque Ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, porque Ele é digno. E imagina o salmista terminando esse texto, ele, vamos dizer assim, está escalado para escrever o final do livro. Eu fico imaginando ele pensando no que, o que escrevo, o que digo ao meu povo. De repente o Espírito Santo enche o coração dele, inspira esse homem a dizer: convoque as nações, convoque todo ser vivo a louvar o teu Deus. Poderia falar tantas coisas, poderia dar tantas dicas, poderia dizer tantas orientações. Ele finaliza o livro dos louvores com a máxima expressão: louvem a Deus. Louvem a Deus. Louvar é diferente de adoração. Louvar é muito diferente de adoração. A adoração é aquilo que está em Deus e vai te impactando. Por exemplo, a santidade. Deus é santo. E quando você se aproxima de Deus e você olha para Ele, você olha para si, você olha para Ele, você olha para si, você olha para Ele, você olha para si, você olha para Ele e olha para si, você vai se constrangendo, você vai se diminuindo, porque Ele é santo. E você vai se curvando, porque você não se sente digno de estar ali. E a única coisa que escapa do teu coração é dizer: a tua santidade me constrange. Eu te vejo como tu realmente é. E tu me aceita como eu realmente sou. E eu não posso estar aqui diante de ti. Mas a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia, ela tem a capacidade de cobrir uma tão grande multidão de pecados que me permitem estar aqui. E o que você arranca do seu coração nesse momento só é adoração, porque você fica impactado com quem Ele é. Adoração não é sobre as coisas que Ele é capaz de fazer, as ações que Ele é capaz de fazer. Adoração é o que Ele é, que vai impactando o seu coração, vai constrangendo o seu coração, vai te moendo, vai te colocando no devido lugar. A altivez vai ser deixando de lado, o orgulho vai sendo lançado para fora, porque você sabe em quem e diante de quem você está. Aí ele fala: se vai entrar na minha presença, vem humilde, vem cabisbaixo, porque eu odeio soberbos. Vem miudinho, vem baixinho, vem se humilhando, não vem cheio de razão, não chega na minha presença pensando que você é alguém ou alguma coisa importante. Se coloca no teu lugar. O Senhor aqui sou eu, o servo aqui é você. Eu vou às vezes entrando de qualquer jeito, né? Vou entrar e vou fazer acontecer, e de repente você é como Moisés na sarça.
Tira a sandalinha. Tira a sandalinha aí. Porque o lugar que tu vai pisar, o lugar que tu vai entrar, não é qualquer lugar. É um ambiente santo. Diante de um Deus santo. E aqui não entra de qualquer forma não, filhão. Tu está pensando que tu é quem? Vai. Se afasta um pouquinho. Tira a sandalinha dos pés para poder entrar. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. Adoração é isso. Louvor não. O louvor é algo muito mais além disso. E o que o salmista está nos convocando é louvar a Deus. Mas a gente já volta nesse ponto. Abre aí, no Salmo 150, verso 1. Você vai ver algo assim: louvem a Deus no seu santuário. E aqui eu preciso destacar algo importante para você entender. Lembra que eu acabei de falar para o Luiz e para vocês sobre as diferenças? Existem coisas do Antigo Testamento que não funcionam mais para a gente. Não tem mais valor para nós. Foi destruído, foi acabado. E um dos pontos que recebeu uma nova significação, um novo significado, uma nova leitura, é o templo, é o santuário. Neste momento aqui, quando o salmista está escrevendo, ele está falando de um local geográfico. Um templo que está localizado lá na cidade de Jerusalém, aonde havia um grupo de judeus. Os judeus deveriam ir até Jerusalém prestar cultos a Deus em determinadas épocas do ano. Eles deveriam ir às festas, eles deveriam estar em Jerusalém. E o templo, naquele momento e naquele local, quando o salmista escreve esse salmo aqui, é um local geográfico. E a presença de Deus está simbolizada naquele lugar. Então quem olhava o templo associava o quê? Ali está a presença de Deus. Eu vou ali adorar o meu Deus. Eu estou indo ali em Jerusalém adorar o meu Senhor. Eu vou a Jerusalém levar os meus sacrifícios de ações de graça, meus sacrifícios de oferta para perdão dos pecados, o meu holocausto. Eu vou apresentar o meu filho, eu vou apresentar o meu primogênito. Eu estou indo a Jerusalém porque Deus está em Jerusalém. Este lugar, esse santuário, a palavra santuário aqui, ou templo, é literalmente chamado do lugar santo. Anota isso aí que é muito importante. E você já vai entender. Lugar santo. Repete comigo. Lugar. O templo é um lugar santo. Então todo judeu, quando se direciona, quando se volta, quando toma a decisão de ir a Jerusalém, ele está dizendo que eu estou indo ao lugar santo. Eu estou indo a um lugar santo. Eu estou indo ao lugar santo. Eu vou estar na presença de um Deus que é santo. A presença de Deus está no lugar santo. Eu estou indo a um lugar. Isso foi quando o salmista escreveu. O templo, talvez, não sei se você sabe, nós já conversamos sobre isso aqui. O templo é uma réplica. Lembra que nós já conversamos sobre isso? O templo é uma réplica do ambiente celestial. Se você quiser depois relembrar, anota aí Hebreus 9, vai lá dar uma conferida depois. Hebreus 9 está lá declarando, mostrando para você o que é o verdadeiro templo. Diz lá que Jesus, naquele dia em que morre, ele sobe e vai ao santo dos... e entra nele, no lugar santíssimo. O templo aqui é só um símbolo, uma réplica de uma realidade que existe, que é real, que é santa, que é pura, que eu e você devemos acessar, que eu e você devemos entrar. É um local onde Deus
está. E eu e você entramos nesse lugar santo. Feche os seus olhos. Imagine agora aonde você está. Pela fé, você não está aqui. Pela fé, você está diante dele. Num trono, num lugar aonde ele está assentado num trono celestial. Você não está neste prédio, nesse momento. A tua adoração pela fé está em um outro ambiente, chamado ambiente celestial. A tua fé está agora, pela fé, você está neste ambiente, diante dos anjos, diante dos seres celestiais, diante do trono da graça, aonde está sentado o Filho de Deus nessa noite. Você não está nesse templo, você está neste lugar celestial, porque Ele te levou àquele lugar celestial. Ele te transferiu do império das trevas para o império da luz. Ele diz que você está sentado com Ele agora, nesse exato momento, nas regiões celestiais. Você não anda nesse ambiente terreno, você anda pela fé em um ambiente celestial. Você acessa um lugar espiritual, você acessa um lugar celestial. Você não está somente nesse ambiente terreno, você está diante de um santo Deus, em um santo lugar. Não é sobre lugares, é sobre entender diante de quem você está em todos os dias, em todas as horas, em todo momento da tua vida. Você está diante de Deus que habita nas regiões celestiais, mas habita em você também. Porque o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz assim: e vós sois o templo de Deus. Vós sois o templo de Deus. Coloca a tua mãozinha no coração. Coloca aí tua mãozinha no coração. E diz para você mesmo: eu sou o lugar santíssimo. Eu sou o santuário de Deus. Eu sou o lugar onde Deus habita. Eu sou o lugar santo. Eu não vou a um lugar santo. Eu não irei a um lugar santo. Eu sou um lugar santo, aonde a presença de Deus está. Eu sou este lugar que ando entre este mundo e o mundo de lá. Eu sou a realidade do mundo de Deus nesse mundo caído. Você é a realidade do mundo de Deus nesse mundo em trevas. Você é o templo de Deus. Você carrega a presença de Deus neste mundo tenebroso, neste mundo de trevas. Você é o lugar santíssimo, aonde Deus habita, aonde Deus avança, aonde Deus constrange, aonde Deus conquista. Você é este lugar. E não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, não importa a sua condição social, não importa o seu profissionalismo, não importa, Deus não olha para essas coisas. Deus busca um coração que o deseja e faz desse coração a sua habitação, a sua morada. Ele diz: esse é o meu lugar santo, é nele que eu habito, é nela que eu habito, é neles que eu vivo, para a glória do meu Filho. Você entendeu isso? Não é mais sobre um lugar, é sobre você ser um lugar santo.
É sobre você carregar a presença dele. É sobre você entender que aonde você está, Deus está. É entender que as tuas mãos são as mãos dele. É entender que os teus olhos são os olhos dele. Não é sobre lugares, é sobre a presença de Deus que está em você. É sobre um Deus que fez de você o lugar santíssimo dele. Quando Paulo usa essa expressão, a igreja é o templo de Deus. Se você não conhece um pouquinho da história do Novo Testamento, se você não sabe como funcionava o sistema dos templos, os templos tinham as suas áreas externas, os lugares comuns que qualquer um poderia acessar. Mas aonde estava a imagem do Deus que aquele ou aquela pessoa adorava, ali ela não poderia entrar. Porque ali só entravam os sacerdotes para oferecer o sacrifício àqueles deuses, Apolo, Diana e os confins deles lá. Então, quando alguém dizia assim, eu vou adorar a Deus, ele chegava na porta, acessava o sacerdote pegava a oferenda, se dirigia aonde? Ao lugar santo. Para no lugar santo, ele oferecer a Deus o seu sacrifício. Aí o apóstolo Paulo, quando conversa com a igreja de Corinto, ele diz assim, vocês não entenderam, vocês não acessam o lugar, vocês são o lugar. Vocês não acessam o lugar. Deus permanece neste lugar, porque este é o lugar santíssimo. Esse é o lugar da sua habitação. E se você fazer o texto de Pedro ecoar, ganhar voz, ganhar força, você vai escutar Pedrão dizendo, vós sois raça eleita, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é o lugar. Não é mais sobre sistemas geográficos. Vamos ali adorar o Senhor. Não. Eu já estou adorando o Senhor. Desde o momento em que abri meus olhos nessa manhã, até a noite que dormirei em paz e virará o dia, e eu já estou. O meu descanso é adoração, o meu levantar é uma adoração, o meu comportamento durante o meu dia é adoração, e isso vai se misturando com louvor, isso vai se misturando com adoração, porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu vivo é para a glória dele, porque estou na presença de um Deus que eu carrego a sua presença. Quando a gente começa a entender isso, tudo muda ao nosso redor. Tudo toma um novo significado. Não é mais, como eu digo a vocês sempre aqui, não é mais sobre apertar uma porta, não é? É apertar uma porca para a glória de Deus, na presença de Deus. Não é mais sobre lavar uma louça, é sobre lavar uma louça na presença de Deus, para a glória de Deus. Não é mais sobre, Roberto, vender mais um item para o teu cliente, é vender mais um item, efetivar uma venda para a glória de Deus. Não é Zenaide só tomar conta de crianças, é tomar conta de crianças para a glória de Deus. Não é só sobre dar uma aula de judô,
É sobre dar uma aulinha de judô para a glória de Deus. Não é sobre dar aulas de Libras, como vocês estão aprendendo aqui, de qualquer forma, de qualquer maneira. É para a glória de Deus. Não é administrar uma boa empresa, é administrar uma boa empresa para a glória de Deus. Você carrega a presença de Deus, você é a manifestação da presença de Deus aonde você estiver. Não é sobre lugares, é sobre a presença que você carrega. A Bíblia diz que você é o templo de Deus, e aonde você está, o que você executa tem que ser para a glória de Deus. Se você não entendeu isso nessa noite, você precisa entender. Porque isso muda tudo. Muda comportamento, muda acesso de internet, muda o dedinho que você tem, que às vezes fica tentado em apertar naquele vídeo que você sabe que não pode apertar. Mas se você tiver consciência de quem está com você, aí você diz, não. Não colocarei, como o Jó disse, não coloquei coisa impura diante dos meus olhos. Tu está me acusando por quê? Eu não coloquei os meus olhos numa vista, o meu olhar é puro. É por isso que Deus falava de Jó, que falou: viste o meu servo Jó? Não é Jó testemunhando de si, é Deus testemunhando de Jó e falando: olha o comportamento de Jó, viste o meu servo Jó, não há homem justo como ele. O que Deus diria de você nessa noite? O que Deus diria de mim nessa noite? Qual seria o testemunho de Deus para os principados e as potestades acerca de você nessa noite? O que Deus poderia dizer com orgulho de você nessa noite? Será que Deus poderia dizer de mim? Será que Deus poderia dizer: ali está um filho amado, que muito alegra o meu coração, como ele disse de Jesus? Será que ele pode olhar para mim e falar e dizer: ali vai um André, justo como Jó? Porque quando temos a consciência da presença que carregamos, tudo muda. Tudo se transforma. O teu ambiente não é mais o mesmo. Porque você vai dizer assim: aqui é um lugar santo. Tu tem livre acesso. Tu pode vir e ficar livre. Onde está Adão? Aonde você está, Adão? Adão. Aí talvez algumas perguntas, como os meninos perguntaram lá para nós. Deus não é onisciente? Deus não sabia que Adão estava ali no jardim? Deus não sabe tudo, não vê tudo? Deus não sabia que Adão estava no jardim? Mas a pergunta não é sobre Deus saber no ambiente geográfico. A pergunta era: Adão, o que tu fez? A pergunta era moral, não era uma pergunta geográfica. A pergunta era: o que tu fez, Adão? Por que tu está se escondendo? Confessa o que tu fez. Não se esconde, Adão. Abre o teu coração. Confessa o que tu fez, Adão. Eu sei aonde você está. Mas eu preciso saber se você está aonde eu estou. Em um lugar santo. O pecado não nos deixa permanecer no lugar santo. O pecado sempre nos leva a se esconder. Aí a pergunta que Deus faz é: André, aonde você está? Vanessa, aonde você está? Felipe, aonde você está? E essa pergunta só tem uma resposta. Se é limpa de coração, eu estou aqui e não há nenhuma condenação.
ou eu estou aqui com o coração quebrado, arrebentado, destruído, mas eu sei que tu pode me recuperar, eu sei que tu pode me transformar, eu sei que tu pode fazer infinitamente mais além daquilo que eu te peço e daquilo que eu solicito. Você é o quê? Você é o quê? Um lugar. Só que o salmo ele continua. Porque o convite do salmista é: louvem a Deus no templo. Então você já sabe que você é o lugar de louvor. E aqui ele diz assim: louvem a Deus. O verso 2. Por quê? Pelos seus feitos poderosos, por sua grande imensidão, sua grandeza. Então aqui ele coloca um motivo do louvor. Aqui ele convoca as nações, as pessoas a louvarem o quê? Os atos, os feitos poderosos de Deus. Aquilo que eles vivenciaram em Deus. Aquilo que eles conquistaram em Deus. Aquilo que eles tocaram em Deus. Eles vivenciaram a oração que foi respondida. Eles viram a ação de Deus, o feito poderoso de Deus, em reverter quadros impossíveis, em reverter situações que você e eu já não tínhamos mais esperança. Então o salmista está dizendo: olha, vamos louvá-lo por seus feitos poderosos. O louvor sempre está conectado às ações de Deus, a tudo que Deus fez por mim, a tudo que Deus fez por você. Por este motivo nós temos grandes motivos para louvá-lo, para nos embriagarmos da sua imensa grandeza. Há um atributo de Deus, algo que existe em Deus que, para mim, muitos falam: eu gosto do poder de Deus, eu gosto da onisciência de Deus, eu gosto da sabedoria de Deus. Se tem uma coisa que me fascina em Deus, é a sua imensidão, é a sua grandeza. Quando você imagina o universo, e a Bíblia diz que o universo está contido nele, não ele que é contido pelo universo. É o universo que está na presença dele. É como se eu não sei te precisar isso, eu não sei te falar se existe isso ou não, mas é como se você chegasse no fim do universo e existisse uma plaquinha, que eu sempre brinco com isso, uma plaquinha dizendo: dê um passo a mais e você se esbarrará na presença de Deus. A imensidão de Deus é um dos atributos que mais me fascina em Deus. É aquilo que Paulo diz em Atos 17: nele nos movemos, nele existimos, nele respiramos. Nele. Aí você talvez se sinta tão orgulhoso, né? Achando que você é dono desses pulmões, dono desse ar que você respira. E o apóstolo Paulo, já há 2000 anos atrás, diz: nele e só nele respiramos. Nele você faz. Glória a Deus. Nele, por meio dele, por causa dele e para ele que você faz. Porque você está dentro da imensidão dele, colocado dentro. Sabe quando os apóstolos dizem para você, como o apóstolo Paulo diz assim:
nós estamos em Cristo, para dentro dele, jogados para dentro dele, colocado dentro dele, se perdendo nele, na presença dele. Por isso que não é sobre lugares, é sobre em quem você está, em quem você permanece ou permanecerá. É sobre estar em alguém, é sobre estar dentro de alguém, é sobre manifestar a presença deste alguém. Você não entra na presença dele, você nunca conseguiu sair da presença dele, você não vai à presença dele, você sempre permaneceu na presença dele. O que talvez te afaste ou interrompa a comunicação é o seu coração. Porque da presença dele, com um coração ruim ou com um coração bom, você não vai escapar. Lembra do salmista? Se eu acessar o céu, rapaz, tu está lá. Se eu descer o mais profundo abismo, rapaz, eu te encontro lá. Se eu me esconder debaixo da cama, mas tu está aqui também. Não importa onde você vá, não importa onde você esteja, Ele está lá. Ele está lá. E se o lugar é santo, Ele vai se manifestar. E se Ele se manifesta, haverá louvor. Haverá louvor. Haverá louvores. Haverá adoração. Porque você está na presença dele. Mas se eu tivesse que conversar com você sobre alguns motivos que falam sobre os seus feitos grandiosos, eu gostaria de te dar 4 motivos nessa noite. Se você não tem nenhum motivo para louvá-lo nessa noite, se você talvez chegou aqui cansado, desanimado, sem esperança, eu quero te dar pelo menos 4 motivos que possam fazer você remeter a Ele, dar a Ele nessa noite louvor. E o primeiro motivo que eu quero te apresentar nessa noite é a obra mais impactante que houve. Deus encarnou-se. Deus tornou-se homem. O Filho de Deus desceu das suas moradas celestiais, despiu-se de toda a sua glória e enfrentou um ventre. Esperou 9 meses, nasceu, passou pela infância, pela juventude, até chegar na vida adulta, com 30 e poucos anos, para executar e viver o seu ministério. Deus habitou entre os homens. Como diz o apóstolo João no seu evangelho, Deus tabernaculou entre nós. Deus se movimentou entre nós como um grande templo. O templo de Deus estava andando entre homens, e o templo de Deus era Jesus. Jesus disse: eu destruirei esse templo em 3 dias. Aí o apóstolo João responde: dizia ele acerca do seu corpo, o seu templo. Deus habitou entre os homens como templo, como morada. Os homens poderiam tocar em Deus, os homens poderiam conversar com Deus. Deus estava acessível a todos os homens. Deus estava comendo com os homens, Deus estava bebendo água com os homens, Deus estava curando entre os homens, Deus estava pregando entre os homens. Deus estava entre os homens. Deus encarnou. Se você não tem outro motivo para louvá-lo nessa noite, você pode louvá-lo nessa noite, porque Ele encarnou. E se Ele não tivesse encarnado, você não poderia estar diante dEle nessa noite. Ele encarnou. Ele viveu a vida que você e eu não poderíamos viver. Ele cumpriu todos os aspectos legais da lei. Ele tinha que ser homem, e um homem perfeito. O Deus que encarnou foi um homem perfeito, cumpriu toda a lei e ofereceu a vida
dele em teu favor. Se você não tem motivos para louvá-lo, eu quero te dar um motivo nessa noite. Esse homem morreu por você. Pagou, sofreu a penalidade, morreu pelos teus pecados, morreu pelos meus pecados. Esse homem, por meio da sua morte, ele perdoou você. Ele te deu a possibilidade de ter paz com Deus. Diz o texto de Paulo, ele em Cristo Jesus, Deus reconciliava consigo o mundo, Deus reconciliava, Deus trazia paz, Deus trazia uma nova aliança, firmava uma nova aliança com todo aquele que se achegava, como diz o texto, todo aquele que nele crê, que deve crer, tem que crer, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso só foi possível porque o Filho morreu. Isso só foi possível porque o Filho tornou-se homem. Isso só foi possível porque o Filho subiu sobre uma cruz e falou: aplica sobre mim a ira que tu iria aplicar sobre eles. Aplica sobre mim a morte que tu ia aplicar sobre ele. Eu ofereço a ti, Pai, a vida perfeita que tu não encontrou neles. Eu ofereço a ti o sacrifício perfeito. Mas se fosse só sacrifício, não valeria de nada, porque a obra estaria incompleta. Mas se você não tinha motivos para louvá-lo, eu te dei 2 motivos nesta noite para louvá-lo. Mas eu quero te dar mais um terceiro motivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. A morte não pôde aprisioná-lo. A morte não pôde deixá-lo preso em uma jaula, em uma sepultura, em um túmulo. A morte não teve poder para vencê-lo. Diz o texto, ele venceu a morte e nos prometeu, por meio da sua vitória, a nos conceder uma vida eterna, porque ele disse, aquele que acreditar em mim, aquele que confiar em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Essa é a promessa. Esse é o maior motivo da minha e da tua adoração. Deus nos concedeu uma vida eterna. Deus disse, se você estiver morto, ainda morto eu te ressuscitarei para uma vida eterna. Você não tem motivos para louvá-lo? Qual é a tua desculpa? Qual é o teu problema que supere isso? Que seja maior do que esse benefício. Um Deus que deixou a sua glória e viveu como um homem, porque te amou, desejou restaurar uma comunhão com você, desejou estar com você, subiu numa cruz, morreu numa cruz, diz o texto, a morte mais horrenda, a morte mais horrível, mais terrível. E ele vai por amor, sem culpa, sem nenhuma culpa, sem nenhuma condenação. Não tinha, como diz Pedro, primeira epístola de Pedro 2:22, ele diz assim, nele, na boca dele, não havia engano algum. Não havia engano, não havia dolo, não havia vergonha. E ele sobe numa cruz inculpável e oferece a você a morte dele para te salvar, para te purificar, para te santificar, para te perdoar. E ainda diz, assim como eu venci a morte, você vai vencê-la também.
Por isso que aquele texto tão mal entendido, tão mal compreendido, é a coisa mais bela que a igreja tem. As portas da morte, o mundo dos mortos, ou popularmente você deve conhecer, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Ele não está dizendo que você vai invadir o inferno. Ele está dizendo: se a minha comunidade que confessa o meu nome acreditar nisso, Pedro, que tu está dizendo que eu sou o Filho de Deus, o verdadeiro Messias. Se a minha comunidade confessar isso, Pedro, as portas da morte não poderão segurar a minha igreja no ambiente da morte. Eu entrarei lá e direi: levanta-te entre os mortos. Eu, Senhor Jesus Cristo, te chamo, igreja, para fora, para viver comigo por toda a eternidade. A morte não é o teu lugar. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. E todo aquele que nele crê não perecerá. Isso é ressurreição. Se você não tem motivos para adorá-lo nessa noite, se você acha isso pouco, se isso soa ainda como algo sem graça para você, se você ainda precisa de movimentos, de sensações, e eu não digo que isso é errado, eu sinto as sensações, eu sinto os movimentos, mas é muito mais, isso é muito pouco. Eu quero é mais. Eu quero Ele por completo, por todos. Eu não quero uma emoção passageira, um momento. Eu quero estar diante dele todos os dias, todas as horas, em todos os momentos da minha vida. Eu quero permanecer diante dele, louvando ele, adorando ele. Todo momento em que houver respiração em mim, que houver respiração em você, respirações em nós, tudo que tem fôlego, louve a ele. Então a minha pergunta, e concluo aqui: o que você vai dar a Ele nessa noite? O que você tem a dizer a Ele nessa noite? Você precisa de uma música? O que você dará a Ele nessa noite? Qual é o louvor que você vai entoar aí aonde você está agora a Ele nessa noite? O que você tem a declarar a Ele nessa noite aí aonde você está? Qual é o teu motivo de louvor nessa noite diante dEle? Qual é a adoração que tu vai oferecer a Ele nessa noite? O apóstolo Paulo escreve e diz: olha, quando vos ajunteis, um tem salmos, um tem cânticos, outros tem cânticos espirituais, outro tem palavra, outro tem cura. Então você faz parte disso, porque nós estamos juntos nessa noite para adorá-los, para engrandecê-lo. E você não é um coadjuvante nessa história, você é alguém ativo nessa história. Você veio para se reunir, você veio para dar a Ele louvor, entrega de adoração. Então deixa Ele escutar a tua voz nessa noite. Louve a Ele nessa noite. Aquele pequeno hino que você gosta, aquele pequeno salmo que você declara de cor, não importa, uma passagem do Evangelho, alguma poesia que você gosta, entoe isso para Ele, diga isso para Ele aí onde você está. Diga a Ele: olha, eu estou aqui porque Tu mereces isso aqui, Tu mereces o meu louvor, Tu mereces a minha adoração.
Eu não dependo de circunstâncias, eu não dependo de nada para me embalar. Eu só dependo da tua presença. Eu só dependo da tua presença. Eu não dependo de lugares, eu não dependo de pessoas. Eu só dependo de ter certeza que estou em tua presença, num lugar chamado Santo dos Santos. Eu estou diante do trono da graça. Eu estou diante de ti. Eu estou dizendo a ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor por toda a eternidade. Você pode dizer, não se sinta acanhado, não tenha vergonha, diga para Ele. Ele é o merecedor de tudo. Ele é o merecedor de tudo que tu tem, de tudo que tu produz, de tudo que tu projeta. Ele é o Senhor de tudo, assentado no mais alto e sublime trono. E olhando para você agora e falar, diga para mim, diga o que eu gostaria de ouvir de você. Meu irmão, minha irmã, diga para mim, eu morri por você. Eu ofereci a você a minha vida. Eu ofereci a você um sacrifício perfeito. Eu ofereci uma ressurreição para você, e não somente isso. Quando tu disse a mim, eu creio, eu disse a você, a partir de hoje, tu é filho. A partir de hoje, tu é filha. A partir de hoje não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A partir de hoje tu é co-herdeiro de todas as coisas comigo. Diga o que eu quero escutar nessa noite. Fale para mim o que eu quero escutar nessa noite. Eu fiz tudo por você. O que você vai me oferecer nessa noite, ofereça a Ele nessa noite. Tu está na presença dEle, tu está diante dEle. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Se aproxime dessa mesa com louvores de adoração, com louvores a Ele. Não se apresente diante dessa mesa nessa noite com apático, com distanciamento. Apresente-se diante dele pela fé, dizendo: eis-me aqui, eu vou oferecer a ti tudo que tenho, tudo que sou, tudo é teu, Senhor. Atravessa o Jordão pela fé nessa noite e toca na orla dele nessa noite, porque Ele é real. Ele é real. E quando a fé é genuína, quando a fé é verdadeira, quando há uma confiança absoluta, aquela mulher atravessou a multidão, se agachou entre as pessoas, tocou na orla das vestes de Jesus e saiu curada. E uma multidão apertando, uma multidão cercando. Ele para tudo e diz: alguém me tocou. Mas Senhor, alguém aqui, tu está rodeado de pessoas, tem diversas pessoas te tocando. Não. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtudes, de mim saiu poder, de mim saiu ações poderosas, de mim saiu magníficos poderes, efeitos poderosos, de mim saiu grandeza, de mim saiu algo além, de mim saiu algo sobrenatural. Alguém me tocou. E nessa noite Ele está aqui, dizendo a mim, dizendo a você: toca nas minhas vestes, toca nas minhas vestes. Eu sou real,
eu sou real. Declara o teu louvor, declara a tua adoração e me toca pela fé nessa noite, e tu verás o que eu posso fazer. Diz a palavra de Deus: o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. O louvor tem o poder de atrair a presença de Deus. O louvor tem o poder de quebrar as cadeias. O louvor tem o poder de curar. O louvor tem o poder de transformar. O louvor tem o poder, porque no meio dos louvores Deus está. E você precisa acessá-lo pela fé. Você precisa tocá-lo pela fé. Você precisa vê-lo pela fé. Você não pode mais andar estagnado, apático. A tua fé tem que ser viva, real, em um Deus que é vivo, que é real. Louvem ao Senhor por causa dos seus feitos poderosos. Isso não pode ser um conto, isso não pode ser um mito. Deus tem que ser real na minha e na tua vida. Mas para isso, você tem que ter fé. Para isso, você tem que ser ousado. Para isso, você tem que tocá-lo. Eu vou lá, eu vou tocar nele, eu vou tocar nele e eu serei curada. Eu vou tocar nele e eu serei curada. Eu vou sair da minha casa, eu vou aqui cheia de hemorragia, eu vou chegar lá sangrando, mas eu vou tocar nele e serei naquele momento estancada, serei naquele momento curada. Eu tocarei nele, eu tocarei. Ela saiu com um propósito de tocá-lo. E ele foi louvado. E ele foi louvado. Ele foi engrandecido. Ele foi louvado. Louvor. Ele foi louvado. O que você vai oferecer a ele nessa noite? O que você vai dizer a ele nessa noite? Hein? Pode vir, amor. O que você vai dizer a ele nessa noite? Como é que você vai se apresentar a ele diante dessa mesa? O que você vai dizer a ele diante desta mesa nessa noite? Pela fé. Você vai tocá-lo nessa noite pela fé.